Saudações a todos, graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida seja uma vida próspera, espiritualmente, muita inteligência emocional e saúde mental para viver a vida adequadamente, como um cristão, uma cristã deve viver a sua vida nesse peregrinar, nessa baixa terra, onde estamos apenas de passagem, tá bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Silvio Pinheiro, o Silvio de Curitiba. Esta série é a série Segredos da CCB. São vídeos curtos, você sabe, contam fatos da CCB, coisas estranhas, esdrúxulas e um monte de curiosidades. Coisas que você já sabia, coisas que você talvez não sabia sobre a Congregação Cristã no Brasil e dissidências. Principalmente Congregação Cristã no Brasil e dissidências. Muito bem. O vídeo de hoje, vocês viram a capa do vídeo aí? Não acharam alguma coisa diferente naquela foto que está impressa ali, na thumbnail, na capa do vídeo? Aquilo ali é o histórico da Congregação Cristã no Brasil, made em CCB, ou seja, feito pela congregação. O que é o histórico da Congregação Cristã no Brasil? Você que é novo, talvez no canal, é jovem, é frequentador ou não conhece, o histórico da Congregação Cristã no Brasil é um libreto, um pequeno livro, pequenininho, muito fininho, poucas páginas, fabricado sim pela congregação. Começou a ser fabricado pela gráfica dos irmãos Espina e atualmente foi fabricado pela Geográfica Editora. Notícias que eu tenho é que não é fabricado mais. Ultimamente, se foi feita alguma edição, em pouquíssimo esparsos quantidades e vamos dizer assim, demandas, né? Não vamos dizer que poucos milheiros na linguagem mais simples. Talvez, se você já tem mais tempo de congregação, você lembra, era um libreto azul, com algumas estrelinhas na capa, onde tinham ali incluso histórico da Congregação Cristã no Brasil e alguns relatos ali. Beleza? Bem, o que diz no relato, ali na capa, do histórico da CCB? Diz assim, ó: histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século passado. Esse título começou a ser, vamos dizer assim, publicado lá pelos anos 2000, quando houve a mudança do século. Porém, de 1999 para trás, né, há um erro aí até cronológico na emissão do título, estava escrito o seguinte dístico: histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual. É uma pequena alteração que eles fizeram, já que mudou-se o século. Agora, qual que é a curiosidade? A curiosidade é que esse nome histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual e atualmente como século passado, surgiu em 1943. 1943. Em 1942 para baixo, tinha outro nome. Outro nome. Entendeu? Era assim: resumo de uma ramificação da obra de Deus pelo Espírito Santo no século atual. Não estava escrito histórico, estava escrito resumo. Primeiro porque um histórico da obra de Deus, no contexto igreja sendo obra de Deus, não a CCB, teria que resumir toda a história da igreja cristã ao longo dos seus 1980 anos, que seja. Mas não. Era um resumo do movimento pentecostal que aconteceu lá em Chicago, em Illinois. E nesse resumo, até uma carta ali de próprio Punho Franciscon, um relato feito por ele, por Luiz Franciscon, que é o pseudo fundador da congregação. Ele é fundador de um movimento
que gerou a Assembleia Cristã na Argentina, na Itália e no Brasil. A congregação é uma dissidência da Assembleia Cristã. Porém, era um resumo de uma ramificação da obra de Deus. A palavra ramificação nos remete a ramos, como uma árvore que tem um tronco só e tem vários galhos. E esses galhos produzem ramos. A congregação cristã no Brasil se autodomina a obra de Deus. Então, logo quando ela começou a ter grande poder sobre as outras igrejas co-irmãs aqui no Brasil, ela resolveu tirar a palavra ramificação. Porque se colocasse a palavra ramificação, seja no sentido de raízes como de galhos, as pessoas poderiam perguntar: mas por que uma ramificação da obra de Deus, se a congregação é a própria obra de Deus? Então esse exclusivismo satânico que a congregação cristã no Brasil criou em cima dela, já começou simplesmente até no histórico. Claro que esse histórico também é muito falacioso, existem coisas ali que Franciscon escreveu que não estão muito certas, era o sentimento dele na época, era o ponto de vista dele neopentecostal, já que Luiz Franciscon também naquele momento ele estava inebriado pelo movimento neopentecostal ítalo-americano e posteriormente ítalo-brasileiro. Mas a congregação alterou até mesmo o histórico de Franciscon, que a igreja de Chicago concedeu à congregação cristã no Brasil, nos anos 40, que ela pudesse retransmitir aquele material gratuitamente, né? E a congregação fabricava e vendia. E a partir de 1943, ela tirou o nome Resumo da Ramificação e colocou o histórico da obra de Deus. E nos anos 60, ela alterou um pouco o tamanho, a cor, com um papel um pouco melhor. Nos anos 2000, ela juntou outros materiais junto, ficou um livretinho um pouco mais espesso. E atualmente é difícil achar, virou uma relíquia na CCB. Se bem que eu acredito que eles vão acabar voltando a produzir isso aí, e talvez com alterações, tá? Alterações no texto ali original, ok? Se você não sabia, fica sabendo sim. E quer prova concreta do que estou falando? Procure os materiais que estão dispostos talvez no canal do nosso amado e querido irmão Itamar Bueno Coutinho. Itamar Coutinho, historiador, pesquisador da Congregação Cristã no Brasil, de longa data, ao mesmo tempo que eu, mais de 25 anos como eu pesquiso. Itamar também tem uma longa data de 25 anos de pesquisa sobre Congregação Cristã no Brasil e movimento pentecostal ítalo-americano. Então, se você puder adquirir algum material dele ou pesquisar, saiba que estará empregando de boa fé e de boa forma o seu soldo, o seu salário, o seu trabalho, porque você terá provas concretas, com fotografias e também relatos de gráfica, de produção, de tudo que foi fabricado, produzido, né, ao longo dos anos pela Congregação Cristã no Brasil, Gráficas Irmãos Espina, Geográfica Editora e tudo mais. Essas pesquisas, sim, são interessantes porque são fiéis e verdadeiras, né? Então, esse resumo de uma ramificação na obra de Deus no Brasil, da obra de Deus no Brasil, foi alterado pela congregação para dizer que ela, sim, é a verdadeira obra de Deus e nela não existe ramificação. Ela é a única, tá bom? Se você sabia disso, deixa um comentário. Mas se você não sabia, deixa também. Olha, irmão Silvio, eu não sabia disso. Eu tenho esse livrinho em casa, eu tenho esse libreto em casa, esse livrinho em casa eu não tenho. O meu pai tinha, o meu avô tinha, eu vi uma vez. Deixa aí o seu relato, se você conhecia esse livreto chamado Histórico da Obra de Deus, no presente século, ou no século passado, ou resumo. Certo? Nos vemos no próximo vídeo da série Os Segredos da CCB. Tudo que a CCB faz tem um segredo por trás. Paz e graça a todos.